E aí uma coisa que eu quero jogar pra mesa, perguntar pro Vamp, pro Bruno, pro Zé também, depois o Mauro, é aquele negócio, você tem que dar tempo pra um treinador trabalhar. Mas quanto tempo mais tem que dar pro Tite? Porque agora já tá chegando ali num limite que o Flamengo se arrisca a não passar de fase na Libertadores. Pra mim, seria um mico assim, sem antecedentes, sem precedentes, como disse o Mauro César Pereira. Pra mim, seria sem precedente. Porque com um elenco desse, você não ir pra segunda fase de uma Libertadores, aí, pra mim, já é sim motivo de uma possível demissão do Tite. Eu sempre tenho falado, não, tem que ficar. Não, dá tempo de trabalho. Agora, se o cara não conseguir passar de fase numa Libertadores, num grupo fajuto como é o do Flamengo, alguma coisa tem que ser pensada. Porque vai perder imagem, que o Flamengo vai virar uma piada pro futebol brasileiro e sul-americano e vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí eu repito, pra mim, o último grande trabalho do Tite foi no Corinthians. Seleção brasileira, nossa, lindos os números nas eliminatórias. O torcedor tá cagando pra eliminatórias. O torcedor não quer saber de eliminatórias, não quer saber de vitória contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra o Paraguai, que tá na pior fase aí da sua história como uma seleção. O torcedor quer saber de Copa do Mundo. Copa do Mundo, as duas que o Tite comandou a seleção brasileira, pra mim foram 2 vexames. Não jogou bem quase nenhum jogo. Foi eliminado pela Bélgica, a geração de ouro que nunca ganhou nada. Geração de ouro da Bélgica, não ganhou um título, porque quando chega com seleção grande, cai. Aí chega contra a Croácia, já envelhecida a Croácia, cai. Perde pra Croácia do jeito que foi, com uma culpa tática, que foi o Brasil todo pra frente ganhando o jogo, leva um contra-ataque e sofre o gol. Então, já faz aí 7 anos que o Tite, na minha opinião, não apresenta um bom trabalho. Então agora, claro que tem que começar a ter pressão. E que o Tite pare de dizer confiança, confiança, confiança. Não. Falta culhão dos jogadores, falta sangue dos jogadores do Flamengo, falta muito sangue, que é isso que irrita o torcedor. Você vê um time apático e falta organização. Velho Vamp, Bruno, Zé, até quando a diretoria do Flamengo vai ficar calada, só aparecendo para falar de arbitragem, e se o Tite já tem que começar a ser questionado aí, principalmente se não passar de fase na Libertadores. Deixa eu falar. Eu vejo assim, né? Um elenco caro, né? Um clube que se estruturou, tá todas as condições. A gente viu ali as imagens. Acabou o Flamengo chegando de viagem, voo fretado, né? Isso tudo. Mas ao mesmo tempo, Tico, foram 9 treinadores, Mauro, do Jorge Jesus. É o oitavo. O Tite é o oitavo. Oitavo, né? Estava treinador, aí você, Mauro, citou aqui que foram com 3 treinadores diferentes agora com o Tite ao comando, citou jogos aí fora de casa que não ganha, não sei quantos dias, mas tem uma hora que você começa a olhar e já não é treinador só, viu, Tico? Eu estava olhando ontem a gente estava aqui gravando o Rei da Resenha, né? O Corinthians, só vi os melhores momentos do jogo do Corinthians. O Flamengo ainda peguei o segundo tempo. Aí você falou que você ia pra casa secar, né? Secou bem. Fui pro Operário. Inclusive você secou bem. Lá no Operário não tinha televisão lá. Não, tinha no Flávio, tinha. Eu tava olhando outra coisa. Aí eu tava começando, né? Depois eu fui pra casa e assisti o segundo tempo todo o jogo do Flamengo. Não é possível, Zé. Tem hora que tem que ser os atletas, cara. O Tite escala, o time, tudo, pode botar uma forma de jogar. Mas era um time bem bagunçado, Vamp. Deixa eu te falar. Ontem à tarde eu vi o Paris Saint-Germain sendo eliminado em Paris, pelo Borussia Dortmund. Hoje o Paris Saint-Germain é mais rico do que o Borussia. O Borussia pode ter uma torcida maior e já foi campeão europeu. Tem esse peso. O Paris foi fundado em 1970. Né? Aí eu tô vendo na beira do campo o treinador do Paris Saint-Germain, um jogador fantástico, que foi o Luiz Henrique. Jogou muito. Real Madrid, Barcelona, seleção espanhola, tem aquele lance da Copa do Mundo que o Tassotti dá uma cotovelada no Luiz Henrique, sangra todo, né? E ele vai mudando o time, só que ele vai mudando o time, os jogadores têm atitude. Eu duvido que o Luiz Henrique falou pro Marco lá, fica só ali na esquerda, o Dembélé, fica só na direita. Os caras tá vendo que o jogo tá apertado, os caras vão mudando. Dentro do campo, vai procurando o melhor jeito de tentar empatar o jogo. Algumas bolas na trave, o Borussia Dortmund defendeu lá com sua linha, mas é a atitude dos jogadores dentro de campo. Tá bom, Fábio, eu concordo. Esse time do Flamengo perdeu a vergonha na cara. Você acabou de falar que vários jogadores... Tá bom, mas e o treinador? Ele não vai fazer nada? Um salário de um
Você acabou de falar que paga a folha do... 6, pelo menos 6 jogadores do Flamengo pagam a folha inteira do Palestina. Muito mais. Não, acho que não tem mais de 6 que ganham 1 milhão, não. Tem. Mais de 6 que ganham 1 milha. E aí a atitude, velho, fazer uma ultrapassagem, chamar um pra tabela, não ficar só preso de um lado, outro do outro, tentando arrumar uma saída dentro de campo, porque na hora que tá dentro do campo, você tem que arrumar a saída. Já não é o treinador, eu tô à beira do campo ali olhando, tal, pode ver alguma fragilidade, chamar o Zé, vem aqui, vai mais pelo lado direito. Mas a gente, jogador, quando tá dentro do campo, a gente sente também aonde é o ponto fraco do adversário. Não, e outra coisa, você jogou, Van. Então, isso que eu tô falando, jogos atrás de jogos, aí vamos supor que o Tite fala assim, ó, Bruno Henrique, fica aqui só na direita e o Vina fica por trás. O lateral direito, de repente, é ruim, faz uma ultrapassagem, vamos cá, ó, dá a bola em mim aqui, que aqui tá mais fácil. Eu não tô falando só do Flamengo, mas como é um principal time hoje da América, eu sinto esse ponto fraco também. Dos atletas não fazer alguma coisa diferente. É um elenco frouxo. Desde o ano passado. É um elenco frouxo. Então, é um elenco que não chama responsabilidade. É um elenco que fica... hoje mesmo no aeroporto, tá? Se tem um jogador ali, colhudo, já vi vários. Fábio Luciano, vários jogadores. Vai ali e fala, ó, a culpa é nossa. Não, eles passam com uma cara de derrotado. Tipo assim, ó, o ano já era. A cara que os jogadores passam no desembarque hoje é uma cara de quem entregou os pontos. É uma cara tipo, tá bom, vambora, abaixa a cabecinha. Tu vê que foi tudo combinando, abaixa a cabeça e vai. Tá bom, mas não falta um jogador ali de bril que vai lá e fala, ó, a culpa é nossa, a gente vai ter que voltar, a gente vai fazer. Encara o torcedor. Fala com o torcedor. Por que eles vão assumir a culpa se os dirigentes sempre colocam a culpa só no técnico? Eles sabem disso. É isso! Por que eles vão assumir a culpa? Daqui a pouco cai o Tite e pronto. Meto o rabinho entre as pernas, fico quieto, tomo esporro de torcedor. Beleza, daqui a pouquinho o técnico cai, a gente sai ileso e fica tudo certo. E se eu for amanhã punido, tem um corredor de aplausos pra mim. Eles são intocáveis, né, Mauro? Exato, mas é isso. O que parece nesse Flamengo é que é um Flamengo intocável. Paternalismo. Ninguém toca nesses jogadores. O Bruno Henrique, pra mim, cara, é um dos maiores ídolos aí da história do Flamengo. Agora, quando eu falei aqui, muita gente me xingou. Eu falei, cara, renovar por 3 anos com um jogador de 33 anos é errado. Agora, parece que esses jogadores, Bruno, eles fazem o que eles querem no Flamengo. Os caras que construíram história no Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o próprio Gerson, mas o Gerson já é mais cobrado. Parece que esses caras podem fazer o que eles quiserem no Flamengo. Há quanto tempo o Arrascaeta não joga, gente? Como diz o Mauro. O Arrascaeta toda hora tá no departamento médico. Aí dizem, pô, é um craque. Tá bom, mas é um craque que não joga. O que adianta você ter um craque que toda hora decisiva, ele tá no departamento médico? E o Gabigol já também não tá fazendo muita coisa, a bola também não chega. É o que o Vamp diz, né? Bruno, Zé... Falta sangue nesse time. Não é só o treinador. Parece um time apático. É um time que irrita o torcedor. Pronto. É a postura de um time que irrita o torcedor. O torcedor fica vendo o jogo e ele fala, não é possível que ninguém vai correr. Não é possível. O jogo contra... A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 51 mil pessoas. Deixa o seu like. O jogo contra o Amazonas, né? 1-0, fez 1-0. Como fez 1-0? Ultrapassagem, eu falei pro Bruno, ultrapassagem do Vinha. Do Vinha. Pá. Depois disso, fez o gol, o Amazonas ficou todo atrás, toca a bola, vai pra esquerda. O Amazonas só fazia assim, vai pra esquerda. Aí vinha a bola de novo, vai pra direita. Ficava naquele balanço, pra lá e pra cá, e tudo bem, todo mundo atrás da linha da bola. Mas quando você tem um plantel mais caro, e jogadores que ganham 1 milhão, 1 milhão e meio, por que você ganha 1 milhão, 1 milhão e meio? É porque você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que ter. Claro! Vai dar pra todo mundo. Vê se o Mateuzinho ganhava 1 milhão e meio no Flamengo. Vê se o Éder ganhou 1 milhão no Flamengo. Mas tem jogadores ali, Arrascaeta, os caras que são cerebrais, é pra enfrentar essa dificuldade dentro do jogo. Que vai saber que muitas vezes vai pegar 10 homens atrás da linha da bola, time menor. E você fez o gol e ficou no balanço ali. Ó. Enquanto estiver colocando a culpa no Wesley, por uma derrota na Libertadores, não vai consertar nunca. Mas é fraco também o Wesley. Ele é um dos fracos, né? Não, ele foi o pior, mas o Flamengo, nos últimos 6 jogos, ganhou do Amazonas por 1-0, com sofrimento, o Amazonas que tomou 3 da Ponte Preta. Então, e o Flamengo sofreu. E não ganhou mais. Dos últimos 6, desde a vitória contra o São Paulo, que foi um jogo bom até, ele não ganhou mais de ninguém.
E aí você vai botar... Aí perde, como ontem perdeu lá pro Palestino. A culpa é do Wesley. O pior foi, ok. Mas a culpa do Flamengo ter perdido o jogo é do Wesley. Pô, o futebol não é mais coletivo? Agora é individual. Um cara é capaz de destruir o time dele inteiro? Ah, não. O adversário era poderosíssimo. Flamengo e River Plate tá pau a pau. O cara vai lá e faz um gol contra. Faz um pênalti absurdo. A culpa é dele. O goleiro tomou um frango. Mas Flamengo e Palestino. O Flamengo perde por 1-0. O Wesley vai mal. Mas e os outros 10? Aonde estão? O Pedro jogou alguma coisa ontem? Nada. Pedro? Nada. O Cebolinha voltou bem. Fez um bom jogo o Cebolinha. Mas, um bom segundo tempo, né? No segundo tempo. Mas assim, é que na desgraça toda, vamos dizer, se salvou ali. Mas fora, cara, ninguém. Teve uma hora no jogo que o Palestino atacou e ficava todo mundo olhando. Eu falei, a altitude é de quanto? 5.000 metros de altitude lá? Tem altitude? O campo era neutro, né? O Palestino foi jogar a 500 quilômetros da sede dele, da cidade dele. O gramado era péssimo. Mas independente disso, não é desculpa. O Flamengo foi patético no jogo. O Tite foi. Os jogadores foram patéticos. Não funcionou nada. E assim, agora o foco é o quê? Qual é a solução? Trocar técnico de novo. Bom, quando trocou e o Rogério Ceni assumiu, foi o campeão brasileiro, ganhou título, o Dorival chegou, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, o Renato chegou à decisão. O Renato chegou. Não, então, o Flamengo estava assim, Mauro, a minha memória não era grande coisa, mas assim, primeiro semestre era um gringo. Aí afundava como o Flamengo está acontecendo agora. Eu vou te cortar rapidinho, Zé, pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. A gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan aí em 5 segundos pra eu te devolver a palavra sobre esse papelão do Flamengo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Zé. Então, o Flamengo tava assim, né, Mauro? No começo do ano era um gringo, né? Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Aí chegava mais ou menos nessa época do ano... O time estava numa draga dessa aí. Aí chamava um brasileiro. Aí vinha ou o Rogério... Veio, uma vez foi o Renato Gaúcho, não sei se ele chegou no meio do ano, mas o Rogério Ceni... O Renato foi depois do Rogério. Domenech, Rogério e Renato. Teve Dorival, teve Rogério, depois teve Renato. Souza por Dorival. Mas assim, na minha cabeça ficou essa assim... As mudanças que deram certo foi Jesus em 19, Rogério em 20 e 21 e Dorival em 22. As que não deram certo foram São Paulo ano passado e Renato 2021. Paulo Souza. Paulo Souza é começo de temporada. Ah, tá. Então, mas desse começo, depois vem a mudança. Mudanças no meio do ano. Três deram certo, 2 não deram certo. O Renato Gaúcho não deu certo porque não conquistou o time, mas foi a final da Copa Libertadores. O time se arrastava, né? E mas o começo foi bem. Foi, o começo lógico, foi empolgante. Quando os jogadores voltaram da Copa América. O Rogério não tinha ninguém. Aí voltou todo mundo, ele teve toda a cavalaria à disposição. Mas começou a escovar todo mundo. Aí quando chegou na hora que ele perdeu o jogador... Aí desmoronou o time. Aí ele toma de 3-0 pro Atlético Paranaense. Eu gosto sempre de falar isso de boca cheia. 3-0 pro Atlético do Alberto Valentim. Você conseguir tomar de 3-0 do Alberto Valentim no Maracanã é para poucos. Assim, a solução tem que ser diferente agora do que troca de treinador de novo. Né? Acho que a troca tem que expandir lá para dirigente, tem que abrir o leque. Só treinador de novo. O que o Landim tinha que fazer hoje era uma mudança que ele não vai fazer no departamento. No departamento de futebol. Derruba tudo. Blum. Vai cair o Tite, vai cair tudo. Cai todo mundo junto. E vai rapidamente buscar alguém para, com a mão pesada, tomar conta da situação, cara. Não é possível. É essa a questão. Aí vamos mandar embora o técnico, é óbvio. Não hoje, mas se sábado não for bem contra o Corinthians, perder, até se empatar jogando mal, o técnico vai ser demitido. Hoje, se o Milionário meter 4-0 no... Ganhar com uma diferença de 4 gols, o Flamengo é o último no grupo. Sim. Tem isso. Então tem saldo de 0. Faltando 2 rodadas. Sim, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. A parte do Tite, acho que ele tem que tentar buscar uma alternativa, tentar mudar a maneira de jogar. O time não está funcionando, até para mexer, assim. Não, até para ele falou da questão da confiança. Quando você consegue, os resultados não são bons, a confiança baixa. Até para tentar mudar o ambiente, eu tentaria. Mexe na maneira de jogar, vê o que acontece. Primeiro no lado anímico, depois no lado tático. E uma coisa mexendo na outra. Mas uma coisa que é bem... chama muita atenção é a retrospectiva que o Mauro fez aqui no início do programa, de Alcas, de Nublense, o próprio Olímpia, que é um time tradicional, mas é um time inferior ao Flamengo. Com transferban e tudo, Olímpia. Então, essa retrospectiva chama atenção. Por que o Flamengo, em 2 edições de Libertadores, não consegue ganhar um jogo fora de casa? Por que perde para Alcas, empata com o Nublense e perde para Palestino? Então, tem um trabalho do treinador que nesse momento não está funcionando, ele vai ter que tentar arrumar alternativas, e ele sabe disso.
que alternativa ele vai arrumar, se ele vai insistir com o mesmo sistema, eu não sei, mas ele vai ter que tentar arrumar alternativa para esse time jogar melhor. Eu pensaria em tentar mudar o jeito de jogar, mas aí vamos ver o que ele vai fazer. Mas independente disso, assim, é um elenco que não rende, e uma coisa que me chama muita atenção, que eu não tenho uma explicação clara, mas me chama a atenção vendo os jogos. A intensidade é muito baixa. É ridículo. É muito baixa. É isso que eu falo. Parece que são caras de futebol master. Parece que é um time de futebol master. Dá essa impressão mesmo. É o Vampeta lá no Operários. Mas aí eu faço a bola ficar rápida. Mas é verdade. Parece. A velocidade do jogo. Você toca na bola, irmão. Você faz a diferença. Mas pensa no seu jogo no Operários. Parece o Flamengo jogando. Sim, eu tô falando sério. É ridículo. Quando você perde o jogo, você tá perdendo ontem. Pressão na saída de bola, sim, mesmo que o time não esteja bem em campo, taticamente, enfim, pressão na saída de bola, tentar acelerar, tentar forçar o erro do adversário, não consegue. E eu não sei explicar o porquê que não consegue, porque não é uma coisa desse ano, é uma coisa... Ano passado, o jogo com o São Paulo no Maracanã, a final da Copa do Brasil, e o São Paulo tinha muito... O primeiro tempo, depois melhorou. O primeiro tempo o São Paulo estava jogando muito fácil. Assim, era um jogo no Maracanã, ida, era um jogo teoricamente para o Flamengo ganhar e jogar com uma vantagem no Morumbi. Não tinha pressão nenhuma, o São Paulo saía de trás tocando, o gol mesmo do São Paulo foi tocando na esquerda, cruzou. Assim, é uma coisa que eu não sei explicar, mas dá a impressão, realmente, você falou time de master, é uma boa definição. Não consegue pressionar, pelo menos acelerar o jogo, é um time... pouca pressão, é muito lento. Toda aquela construção. A troca de passes também. Aqueles elogios ao Flamengo dos primeiros meses do ano, né, que a gente dizia, é um time sólido. Solidez já foi para as cucuia. Não é sólido porcaria nenhuma. Os jogadores compraram a ideia do professor. O próprio Arrascaeta está jogando os 90 minutos. Os jogadores estão todos se dedicando, todo mundo marca. Não tem mais nada disso. O Arrascaeta já não joga, o time já não marca, não tem mais solidez nenhuma. Cara, esfarelou. Foi começar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, pronto, o time esfarelou. O que me irrita mais é isso que o Bruno falou, que aí eu usei a expressão time de master. O Flamengo hoje é um time de master, porque ninguém corre. Você não vê uma jogada, como a gente falou aqui já várias vezes, de intensidade do Flamengo. E aí é isso que eu digo que pra mim é a diferença do Flamengo, tá? Para o Palmeiras. Porque muita gente diz, pilhado, mas você fala do Flamengo, o Palmeiras joga mal vários jogos, mas o Palmeiras joga mal correndo. O Palmeiras toma um gol. Você pode ver jogo do Palmeiras. Teve até um jogo recente aqui, que o Palmeiras fez o gol nos acréscimos, que ele levou, foi do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele levou um gol quase no minuto final. A gente falou, vocês vão ver que eles vão buscar o gol. A gente comentou nos bastidores. E buscou. Por quê? Porque os caras têm tesão de jogar futebol. Os caras podem jogar mal, pode ter às vezes um esquema burocrático do Abel quando ele opta por isso, mas eles correm, eles se dedicam até o minuto final, leva a gol o Palmeiras muda. Os caras começam a criar chances de gol o tempo todo, que seja várias bolas na área, mas eles jogam e criam perigo. O Flamengo não criou nada. E uma coisa que eu amo de ter vindo o Tite pro Flamengo, e aí eu vou perguntar pro Mauro, pro Vamp também, pra mim essa é a grande maravilha do Tite. Acaba com aquela palhaçada de jogador do Flamengo. Ai, mas o Sampaoli não fala com ninguém. Ai, mas o Sampaoli não cumprimenta ninguém. Ai, o clima fica muito pesado. Aquela desculpinha acabou. Porque o Tite ele é conhecido por ser o treinador mais amigo de jogador. Por ser o cara que faz grupo, por ser o cara que une grupo. Todo mundo fala isso. Fábio Santos fala isso o tempo todo lá na ESPN. O Emerson Sheik, o tempo todo ele me falava isso. Thiago, nenhum cara sabe lidar melhor com o grupo do que o Tite. Não digo de esquema tático, que realmente parece um Flamengo muito bagunçado e o Tite tem que levar a culpa dele. Mas se o Tite é um cara amigão de jogador e o Flamengo continua sem vergonha na cara, a culpa também é dos jogadores. Chega de culpar treinador, que é grosseiro, que também não é ali colônia de férias, irmão. É trabalho. E o Tite, mesmo sendo amiguinho, mesmo pedindo desculpa o tempo inteiro, o Flamengo não tem esse mancol. E isso eu acho que é a principal crítica aos jogadores. Você concorda, Mauro? Você acha que agora não tem mais desculpinha? Tem que cobrar de jogador? E outra, se não tá dando certo, que a diretoria tenha o mínimo de coragem. Troca tudo no ano que vem. Gente, não tem proposta? Já falaram aí que tinha proposta pro Arrascaeta lá do México. Já falaram que tinha proposta pro Bruno Henrique, agora já renovou. Do Palmeiras. Já falaram que tinha do Gabigol. Se não melhorar, tem que trocar esses ídolos. É do jogo. O que não dá é pro Flamengo ficar mais um ano com um time que tem a maior folha salarial do Brasil
sem ganhar nada. Da América, né? Da América. Sem ganhar nada. Nada. O que deve acontecer esse ano, pelo que a gente tá vendo. Se melhorar, seremos os primeiros a falar, cara, olha o que o Tite conseguiu fazer, ele conseguiu mudar. Mas essa falta de tesão de jogador do Flamengo pra jogar, não tem mais desculpinha de treinador, Mauro e Vampeta. Eu acho que assim... Porque eles falavam, né? Ele não cumprimenta ninguém. Ah, ele não fala. Mas não tinha ele isso, cria um clima pesado. E agora, semana passada eu conversava com uma pessoa lá do clube e falava, olha, com o Tite não tem nenhum tipo de problema, os jogadores todos gostam dele, se dão bem. Claro que sempre é bom fazer a ressalva. Quem tá na reserva não reclama. Quem tá na reserva, geralmente o cara torce o nariz e tudo, mas não tem nenhum problema de relacionamento. E o Tite é um cara que ele coordena isso bem. Até esse negócio de pedir desculpa lá ao Igor Jesus e tudo, é o jeito dele para tentar manter as coisas, tipo, olha, eu sou um cara mais humilde, eu não olho para você de cima para baixo, que não tem nariz empenado, é o jeitão dele. Mas você vê que não adianta. Um cara que pede desculpa ao jogador jovem, né? Não funciona. O outro que não cumprimenta ninguém, não funciona. Aí o Paulo Souza, que falaram para ele, para chegar mudando tudo, você falou esse negócio de mudar tudo, foi o que falaram para o Paulo Souza. Ó, tem que mudar tudo. Ele falou, tá bom, vou mudar a forma de jogar, meter 3 zagueiros, vou fazer experiência na ala esquerda, vou barrar quem tiver que barrar. Que se dane, saiu fazendo. O que aconteceu? Mandaram o cara embora. Aí se convencionou que o Paulo Souza é o pior técnico. Eu não acho que ele tenha sido um grande técnico do Flamengo. Mas ele na fase de grupos, não ganhou todos os jogos por conta da inexistência do VAR. E como é que pode isso? Se é tão ruim, como é que ganhou quase todos os jogos? E no Campeonato Carioca, na final, o Flamengo estava amassando o Fluminense. Aí entra o senhor Léo Pereira, faz uma lambança, o Cano faz 1-0. Depois o Arão regou a bola para trás, 2-0. Ali se definiu em 2 lances do primeiro jogo. Aí o segundo foi 1-1, o Flamengo fez a partida péssima e ninguém queria mais nada. Claramente não queriam mais nada. Porque aquela hora já viu o desgaste com o treinador. Certamente teve esporro, cobrança. Cara, esses caras não funcionam. E assim, quem chega já percebe como é que é o ambiente. Entendeu, Vamp? E, porra, cara, aqui é assim. Aqui é assim, aqui não tem muita cobrança. Aqui os caras passam a mão na cabeça. Quem vai chegando vai se adaptando. Salvo um ou outro. Que talvez o De La Cruz não curta isso. Pode ser. Que ele tem um outro temperamento. Mas muitos falam lá, por que eu vou remar contra a corrente? Por que eu vou ficar aqui sendo o único cara? E não tem nenhuma liderança positiva que tenha uma voz mais ativa. Um cara que grite e que não seja paneleiro. Que também para chegar lá, botar na mesa e chegar e é paneleiro, não dá. Que se junta com o outro para derrubar técnico, para fazer composição. Não gostamos desse aqui, gostamos mais daquele ali. O Renato era o Renato é o boleirão. Os caras adoravam o Renato. Brincadeira, piada, não sei o quê. Isso dito por jogadores que falam para as pessoas e a gente fica sabendo, sabe como é que funciona isso, né? Uhum. Eles falam, aí bate pra gente. O que é que as pessoas falam? O pessoal com o Renato adorava o Renato. Tem dirigente que fala isso. Adorava o Renato, mas gostavam mais dos treinos do Rogério. O Rogério tinha mais conteúdo, é o que eles falam. Mas o Renato era muito legal, todo mundo estava bem com ele. Uma coisa interessante que uma vez um cartola me falou, o Renato, quando tem que barra e dane-se, não fala nada. O Rogério explicava por que estava barrando o jogador e tal. Olha como são, porque o Rogério compôs com eles. O Rogério percebeu, o Rogério saiu até do temperamento dele, que não é bem esse, nunca foi, né? Para compor com os caras. E aí foi campeão. O Renato já deu outro jeito. Não dá muita satisfação, mas defende os caras, é amigo dos caras, brinca com aquele negócio de DVD. As piadas são as mesmas, o pessoal gosta. Funciona nesse aspecto. Mas não tinha, nós. Mas não tinha, mas não tinha conteúdo. E os caras tinham como referência o quê? Lá atrás, Jorge Jesus, entendeu? E trabalharam em outros, muitos trabalharam com grandes treinadores na Europa, inclusive. Os caras pensam, pô, o Renato é um técnico meio dos anos 90, anos 2000, é outro jeito. É um filhote de João Santana, aquele pessoal, aquilo ali. Rei do Rio, aquelas brincadeiras. Não tem tanto conteúdo. E assim vai, cara. Quem vai chegando, vai compondo. Vai percebendo como funciona. Acho até que algum jogador pode não gostar. Mas fala, cara, aqui é assim, não sou eu que vou mudar tudo, entendeu? Tem que ser alguém com muito culhão, muita coragem, um cara de muita personalidade, um jogador de um certo tamanho, para ter uma postura de falar assim, não é assim, não pode ser. E os caras mais antigos não têm essa iniciativa. Alguém tem? Você vê o Gabigol fazer isso? Não. Acho que o Arrascaeta vai fazer isso. O Bruno Henrique ainda ficou ontem falando lá com os torcedores ali, ainda tentou se justificar, sei lá, falar alguma coisa. E assim vai. Agora, quem tem que resolver é em cima. Ontem mesmo tinha gente na rede social, tem que contratar o Leonardo. Eu sempre penso o seguinte, o Leonardo já brigou no Paris Saint-Germain, no Milan, com o Ibrahimovic, todo mundo. Que vocês querem um cara para brigar com todo mundo e resolver tudo, pode ser o Leonardo. Não sei se o trabalho dele vai ser bom ou ruim, mas se é para você passar uma vassourada, mas se ele não tiver autonomia, porque o Paulo Souza, gente, quando ele foi contratado, o que queriam era uma mudança de rumo. O Renato e aquele jeitão dele boleiro, e o time que era uma bagunça no final da temporada, quem tiver dúvida, para assistir e presta atenção no jogo Flamengo e Palmeiras. O Flamengo é só individualidade, quase ganha o jogo, lá na bola do Michael, né? Quase ganha o jogo, mas é só individualidade. Do ponto de vista coletivo, era um time muito mal treinado. E o Renato
perdido na beira do campo, olhando assim para o campo, sem saber o que fazer. Eu estava bem atrás do banco de reserva, ficava observando. O Felipe Luiz levantava e ficava orientando o time. Porque o técnico não sabia o que fazer. Ele estava perdido ali, o time jogando mal no primeiro tempo. Então, aí quando eles vão lá e tentar o Jesus, não consegue a contratação de um outro técnico, o Paulo Souza, o que é dito para ele é o que seria dito por Jesus. Jesus, muda tudo, tá uma merda. Chega lá, né, com um porrete na mão e sai mudando tudo. Aí falaram a mesma coisa do Paulo Souza, o cara chegou e fez. Aí quando teve dividida, o que fizeram? Mandaram o cara embora. O que acontece com isso? Os caras se sentem empoderados. Falaram, porra, aqui a gente, qualquer dividida, irmão, nós vamos ganhar de qualquer técnico. Só o português pode ganhar da gente. Qualquer outro, o português que eu falo, Jorge Jesus, esse português Paulo Souza não tem nenhuma chance. Vitor Pereira, a mesma coisa. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense, ganhou 2-0. Pô, bom jogo, tal, final do campeonato. 3 dias depois perdeu pro Alcas. Como é que virou a chave ali? O Marcos Braz sabe o que aconteceu, o Landim sabe, o Bruno Spindel sabe, o gerente da época sabe. Alguém tem que identificar isso aí, que houve alguma coisa ali. Né? Aí no domingo, 4-1 no Fluminense, o time não andou. Aí no intervalo, o Fabrício Bruno chega na beira do campo. Aí não foi isso que o técnico pediu. Ele treinou outra coisa, está acontecendo tudo errado. Estamos fazendo tudo errado. Quer dizer, o cara com temperamento um pouco mais expansivo, assim, de falar as coisas, falou, soltou. Falou mesmo. Por que isso só acontece no Flamengo, né? Por quê? Porque é a mesma diretoria. É isso. Se você amanhã tirar lá a comissão técnica do Palmeiras e botar uma diretoria paternalista, vai ser a mesma coisa. Em qualquer lugar. Porque é isso, cara. É jogador de futebol, bicho. É jogador de futebol. Eu vejo dessa maneira. Quando vão para a Europa, muitos aí se encaixam. Que aqui você é só mais um. Então você entra no esquema, o Gabigol. Bateu lá, chegou lá. Isso dito até... foi o Frank de Boer, né, o Bruno? Foi o primeiro técnico. O Frank de Boer deu uma entrevista. Deu uma entrevista uma vez para um colega lá da ESPN, Antônio Strini. E ele perguntou do Gabriel. Como é que foi quando chegou? Um moleque, um garoto chegando do Brasil. Chegou achando que ele era o Gabigol. Ele só era o Gabriel do Brasil. Não jogou, cara. Porque o cara chega achando que ele é o bambambam. Alguém acha que o Endrick vai chegar no Real Madrid como o dono da camisa 9, vai ser o novo Benzema? Não vai, cara. Vai chegar lá para compor o elenco. A gente falou do Vitor Roque aqui. O Vitor Roque, que é muito bom. Sim. Tá lá, problema com chave e tudo, tá lá meio que encostado para ser emprestado. Cara, não é assim que funciona. Então, os que se ficam lá é porque o cara se encaixa, se adapta. Eu falo, aqui é diferente. Senão não vai ficar, cara.